Meu nome é Alcione, coordenadora do SEM, junto com a gerente Sandriane. Eu vim falar um pouco da produção do Centro de Especialidades Médicas no último quadrimestre do 2022. Vamos falar um pouco da nossa equipe. Hoje nós temos um total de 21 especialistas e 8 profissionais terapêuticos, sendo 3 fisioterapeutas, 2 médicas clínicas geral, que atende como telemedicina, uma nutricionista, uma TO, ela está de licença maternidade, na verdade ela retornou ontem, 2 psicólogos, 2 fonoaudiólogos. Aí a fono, gente, nós temos as fonos lá no SEM, elas atendem, né, pacientes com terapia fonoaudiólogos para criança, adulto e idosos, com ou sem deficiência, teste de orelhinha e acompanhamento do programa de atenção à saúde auditiva para aquisição de aparelhos auditivos. Isso é lá do SEM, que a fonoaudióloga Graziela fica responsável por este fim. Um angiologista, 2 cardiologistas, 3 ginecologistas, 2 pediatras, 1 psiquiatra, 1 cirurgião geral, o gastro, 2 endócrinos, 1 oftalmo, 1 dermatologista. O neurologista aqui, gente, o doutor Tiago, ele está fazendo com a gente um trabalho para pacientes pós-AVC. São aqueles pacientes que, por alguma situação, vai para o hospital e, infelizmente, é diagnosticado com AVC, ele sai de alta com o agendamento lá no SEM com o doutor Tiago. Então, esse neurologista é especificamente para o tratamento pós-AVC. E ainda temos o apoio de alguns especialistas que atendem pela CICEL no SEM, para complementar os atendimentos, que é o urologista, um angiologista, que é o Dr. Marcos Contini, um radiologista, que é o Dr. João, que faz o ultrassom também para complementar os ultrassons que é feito no hospital. Aqui eu vou falar um pouquinho das especialidades da telemedicina, gente, que a telemedicina ela abrange várias especialidades: reumatologia, hematologia, nefrologia, cardiologista, risco cirúrgico, neurologista, pneumologista. Ali no cardio, gente, a nossa demanda de cardio no município é muito grande. Então, às vezes, a gente tem que recorrer na telemedicina para os casos de risco cirúrgico, que pode ser feito, pela telemedicina, abrindo mais vagas para o especialista presencial com os pacientes que necessitam da consulta lá no SEM presencialmente. O neurologista ali, que nós temos lá atrás, o neuro, que é para atendimento pós-AVC, e esse aqui é o que dá um suporte para a gente lá na telemedicina, naqueles casos que pode ser feito pela telemedicina, juntamente com as outras especialidades. Aí eu vou falar um pouco do neurologista, que é o Dr. Tiago Camilo. Ele faz uma abordagem diferenciada, onde capacita a rede para atendimentos de cefaleia, pós-AVCs, acidente vascular encefálico, treinamento neurologia do dia a dia, reuniões periódicas com os membros da AMUP, Associação Movimento Unidos pela Equidade. Ele faz uma interface com o SEM e o hospital, que são aqueles pacientes que vão para lá, para internar com situações de AVC e volta para o SEM para o tratamento. E o atendimento ambulatorial na área de neurologia, que são os pacientes pós-AVC. Eu estou falando isso aqui, gente, porque ele, além de fazer esse atendimento para a gente, dos pacientes pós-AVC, ele faz esse trabalho, esse projeto aqui em Barão de Cocais, com esse conteúdo todos que a gente colocou aqui. Então, a nossa produção foi, no último quadrimestre, a gente colocou os gráficos ali para a gente estar comparando, no primeiro quadrimestre, no primeiro
foi 736 atendimentos de cardio. Lá no segundo foi de 780. No terceiro, 657. A ginecologia, 980 no primeiro. No segundo, 947. No terceiro, 1.011. Na pediatria, 387 no primeiro. No segundo, 749. No terceiro, 689. Cirurgia geral, no primeiro, 833. No segundo, 1.010. No terceiro, 810. Urologia, 187 no primeiro, 236 no segundo, 144 no terceiro. Telemedicina, no primeiro, 45. No segundo, 36 e no último, 70. Angiologia, no primeiro, 776, no segundo, 772, no terceiro, 685. Endocrinologia, 268 no primeiro, 313 no segundo, 227? Tá. 279 no terceiro. Gastro, primeiro 362, no segundo 415, no terceiro 301. Dermatologia, 598 no primeiro, no segundo 772, no terceiro 736. Oftalmologia, 111 no primeiro. É isso? O primeiro ali que eu não estou chegando. 411 no primeiro, segundo 356 e no terceiro 298. Atendimento de neurologista pós-AVC. Lá no primeiro quadrimestre a gente não tinha ele ainda. No segundo a gente tivemos 13 e no terceiro 5. Por quê, gente? Porque assim, graças a Deus, né, a gente está vendo que não está chegando tanto pós-AVC, mas os que chegam a gente está acolhendo. Fonoaudiologia, no primeiro, 1.111, segundo, 1.348, no terceiro, 1.097. Psiquiatria, 365 no primeiro, 418 no segundo, 413 no terceiro. Psicologia, 645 no primeiro, no segundo, 701, no terceiro, 1.171. Terapia ocupacional, 262 no primeiro, 282 no segundo, e no terceiro a gente teve 0, por quê? A TO estava de licença maternidade, essa profissional a gente não encontrou na região para colocar no lugar da Thaísa. Por este motivo, está zerado. Mas a gente tentou, de todas as formas, uma profissional e a gente não conseguiu, infelizmente. Nutricionista, no primeiro, 108, no segundo, 251, no terceiro, 212. Ultrassom de apoio, no caso, o doutor João dando o suporte para a gente. O primeiro, 108, no segundo, 265, no terceiro, 85. Além, gente, do doutor Marcos Contini fazer o atendimento lá de apoio pela CICEL de ambulatório, ele ainda faz uns atendimentos de escleroterapia, de espuma. Vocês sabem o que é isso? Não? Não entendi. Então, é um procedimento que faz com que, para acabar, né, com as varizes e com os pequenos vasos. Então, são introduzidas a espuma naquele local para diminuir ou até mesmo acabar com as varizes. Então, no primeiro foram 20, no segundo 15 e no terceiro 25. Retiradas de pontos cirúrgicos. Gente, esses pontos cirúrgicos são aqueles que o doutor Manuel
ele faz as cirurgias dos pacientes lá no hospital, e, logicamente, ele gosta de ver os pacientes. Então, por este motivo, os pacientes retornam no SEM para estar fazendo a retirada do ponto. Então, no primeiro quadrimestre foram 83, no segundo 103, no terceiro 51. ECG, o eletrocardiograma, no primeiro 566, no segundo 689 e no terceiro 407. É isso mesmo, 407, né? Pequenas cirurgias, no primeiro 143, no segundo 209, no terceiro 158. Inserção de dispositivo intrauterino DIU, no primeiro 13, no segundo 16, no terceiro 21. Curativos, esses curativos são os curativos que a doutora Janaína, a angiologista, faz sob a expensão dela. Então, tem aqueles que são feitos nos PSFs, mas esses aqui são específicos para a especialista. Então, por esse motivo, a gente tem esse indicador lá no SEM. Então, no primeiro foram 256, no segundo 264, no terceiro 213. Teste de orelhinha, que é feito pela fonoaudióloga. No primeiro 77, no segundo 142, no terceiro 68. Total de atendimentos geral. No primeiro, 13.083, no segundo, 16.039, no terceiro, 14.709. Gente, os números podem estar variando porque, devido a feriados, férias de alguns especialistas e profissionais, né, a licença maternidade de alguns. Então, por esse motivo, os números oscilam, mas geralmente a gente tenta suprir de alguma forma a falta de alguns profissionais. E logo em seguida vem o absenteísmo, que infelizmente a gente não consegue controlar, porque por motivos talvez particular ou às vezes uma situação bem adversa, não tem como você trazer o paciente para consultar à força, né? Infelizmente. Mas a gente... sim. E a gente também, lá no SEM, junto com o TI e o sistema do CIDIM, fizemos a mensagem, que assim que você faz o agendamento do paciente, ele é avisado imediatamente. Então, além do telefone, né, no momento do agendamento, e um dia depois é confirmado esta consulta, tem também a mensagem via SMS, que é chegada para o paciente. Então, ele tem três vias de aviso. Se, infelizmente, não comparece, não tem como a gente... né? Aí nós temos as pesquisas de satisfações, que todos os pacientes que se adentram ao SEM, ele é abordado para estar fazendo a pesquisa, né, desde o momento que a chegada até a saída. Então, a gente, né, num total de pesquisas, a gente teve 3.909 no primeiro, 5.580 no segundo e 5.034 no terceiro. Às vezes, a gente não consegue pegar todo mundo. Infelizmente, a maioria, às vezes, por ser idoso, ou às vezes eles ficam inibidos, pede para levar para casa, para fazer e trazer, e infelizmente não consegue retornar. Mas a gente consegue pegar um bom percentual de pesquisa. Então, diante da pesquisa, a gente teve um bom resultado, né? 100% a gente não tem como, porque se tiver 100% tem algo errado, então tem que ter sempre algo a melhorar. Então, no primeiro quadrimestre, nós tivemos lá um total de 96,8% de bom ou excelente. No segundo, a gente teve aqui 96,8%, né, quase que igual, quase não, igual. E no terceiro, a gente teve 98,8% de aceitação. Então, gente, né, durante todo o ano, a gente procura fazer capacitações e aproveitamento dentro das especialidades e com algumas campanhas.
Aqui foi o doutor Tiago, neurologista, que promoveu esse simpósio lá em Itabira, convidando todos os profissionais terapêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, né, psiquiatra, técnico de enfermagem, médicos, para poder estar participando desse simpósio. Nós fizemos também uma capacitação do Setembro Amarelo sobre o uso de antidepressivo. Então, a gente foi conscientizando tanto os funcionários quanto alguns pacientes, né, sobre o uso desse antidepressivo, que é uma situação bem delicada, né, que tem que ser bem conscientizado. As campanhas que o SEM aborda o ano todo, então a gente, né, se reúne para não deixar passar em branco. Então, a gente teve lá o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? A gente fez uma blitz com todos os pacientes que passavam pelo SEM, com curiosidades, perguntas, brindes, né? E de uma forma que eles interajam com a gente. No Outubro Rosa, o doutor João, como ele é radiologista, a gente chamou ele para falar um pouco sobre a prevenção do câncer de mama, né? Aqui no Setembro Amarelo, não trouxe a foto, mas a gente teve o doutor Daniel e os psicólogos que falaram um pouco sobre né, o Setembro Amarelo, que é um mês voltado para a saúde mental, né? Aí aqui a gente tem os banners que a gente confecciona para a gente colocar lá na frente do SEM, fazendo as blitz, para chamar a atenção mesmo de tanto os funcionários quanto os pacientes e de toda a população que está envolvida. Então é isso. Muito obrigada, gente. Vai chegar a essa casa um convite para um evento que vai haver no dia 9 de março. Eu até encaminhei no seu WhatsApp, João, mas ele vai chegar de forma formalizada. É um evento que o doutor Tiago, o neuro, vai fazer, que é o encerramento do Neurologia em Dia. Então, a gente aguarda a presença dos senhores para conhecer o trabalho dele, o que ele realizou aqui no município. Vai ser um momento bem bacana, vai ser a partir das 18h45 no Salão Paroquial, mas vai chegar o convite formal, só adiantando. Hospital.